Olá a todos, estamos aqui então com o Raul, que ele vai falar da empresa dele, a CoreSync, do produto que ele desenvolveu. O Raul é um egresso do nosso curso de Tecnologia Mecatrônica, fez boa parte do mestrado aqui também com a gente, e aí continuou desenvolvendo esse projeto, não tinha os recursos necessários, foi desenvolver buscando esses recursos. E ele tem um caso bastante interessante desenvolvendo um produto, né? Ele vai falar de um produto que tem um potencial comercial, que ele já comprovou junto a várias agências de fomento, várias entidades, né? E para desenvolver esse produto ele tem então uma empresa, né? Então, Raul, obrigado por participar da nossa disciplina aqui, contando um caso prático, né, do desenvolvimento de um produto, né, na área de engenharia biomédica. Então, obrigado. Obrigado, professor Sato. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha jornada e sobre a minha empresa e o produto criado aí a partir de uma pesquisa que nasceu, né, de uma ideia da universidade, de um aluno egresso da UTFPR. Então, eu acho que é bacana para quem está aí nessa jornada agora, nessa jornada acadêmica, ver que existem caminhos além da academia ou das grandes corporações. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou apresentar aqui, falar um pouquinho de mim e da CoreSync e como tudo isso começou. Então, vamos ver aqui. Acho que todos veem minha tela, certo? Certo. Maravilha. Bom, eu vou começar falando um pouquinho de mim, quem sou eu e por que eu estou aqui falando. Então, meu nome é Raul de Macedo, eu fiz a minha graduação aí em mecatrônica, em tecnologia mecatrônica na UTFPR, como o professor Sato falou, e depois eu fiz grande parte do mestrado em engenharia biomédica, não defendi a dissertação, mas também me ajudou bastante nesse processo. Enquanto eu cursava a mecatrônica e o mestrado, eu sempre estive no mercado de trabalho também. Eu fiquei 3 anos como projetista de máquinas e circuitos, né, transitando entre a parte de eletrônica, mecânica e programação. Trabalhei com desde rastreador GPS, elevadores, máquinas industriais de embalagem, enfim. E, felizmente, em 2012, eu caí nessa área que eu me apaixonei, que é a área de dispositivos médicos. Então, lá em 2012, eu comecei como projetista de dispositivos médicos, era uma função bastante polivalente, usava toda a mecatrônica, então eu fazia projeto mecânico, eletrônico e de programação, tanto programação embarcada quanto software, então foi bem interessante. E durante esse processo eu me destaquei ali dentro da empresa por ter algum tino comercial, conseguir conversar com clientes e representar a empresa nos hospitais, e com isso eu fui promovido a gerente de produto. É uma função bem interessante que faz basicamente a tradução do mercado para a engenharia. Então, eu fazia a função de ir para campo, acompanhar essa empresa onde eu fiquei 7 anos, né, fazia equipamentos cirúrgicos. E 7, 8 anos eu fiquei lá. Então, eu ia, acompanhava as cirurgias para ver o produto em uso e trazer melhorias, correções para o time de engenharia implementar. Então, foi onde eu entendi
que existe um gap muito grande, né, uma distância entre quem está ali projetando, né, quem está desenvolvendo o produto e quem usa. São perfis muito distintos e muita coisa se perde nesse meio do caminho. Foi talvez a função aí mais importante que eu passei na minha jornada. E depois, no final da minha jornada nessa indústria, eu fiquei 2 anos como gerente de pesquisa e desenvolvimento e responsável técnico da fábrica. Então, aí eu me envolvi um pouco mais com a parte regulatória, Anvisa, Inmetro, e também produção, PCP, enfim, a parte mais burocrática, mas também muito necessária para viabilizar um produto. Então, basicamente, eu passei pelo projeto, venda e fabricação de produtos médicos. E em meados de 2017, eu estava... Alguém falou alguma coisa aqui? Bom, em meados de 2017, eu estava fazendo... estava trabalhando como gerente de produto e eu fui para o hospital com suspeita de infarto. E isso desencadeou uma série de coisas que eu vou contar um pouquinho para vocês, que me fizeram, em 2019, fundar a CoreSync. Já faz 5 anos que eu estou nessa posição aí de fundador e CEO da CoreSync. E eu vou explicar um pouco de onde surgiu a ideia, de como o produto funciona. Ideias que vocês tenham no futuro. Bom, o que é a CoreSync? Lá quando eu fui para o hospital com essa suspeita de infarto, eu percebi que o exame de sangue era o grande gargalo, e o que eu fiz foi criar uma solução para fazer o diagnóstico rápido e preciso desse infarto por meio de um exame de sangue mais rápido e mais preciso. Então, esse é o produto que nós criamos, né, que começou comigo, mas hoje tem uma equipe muito maior em volta de tudo isso. E não só equipe, mas também apoio de muita gente ao redor dessa ideia. Então, são quase 8 anos de pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, esse mês faz 8 anos que começou tudo. E nós estamos agora nessa etapa de estudo clínico. Começou lá com essa minha suspeita de infarto em 2017, teve os 2 anos de mestrado que eu estava aí fazendo matérias e a pesquisa dentro da UTFPR. Em 2019, a grande virada de chave, eu larguei essa empresa onde eu trabalhava, ganhava muito bem, estava muito tranquilo e resolvi empreender. A virada de chave veio com 2 aprovações desse projeto, uma de um fomento do CNPq, do Conecta Startup Brasil, eram R$100 mil em bolsa CNPq, então isso possibilitou que eu saísse do meu trabalho, é claro, apesar de ser muito menos do que se ganha na indústria, mas era possível. Foi um salto de fé, e também a aprovação na Hards. A Hards é uma aceleradora de startups. Então, o que é uma aceleradora? É basicamente uma empresa voltada a investir e orientar empresas nascentes a como navegar esse mundo corporativo e esse mundo das startups. Então, algo que logo cedo eu vi é que o investimento para tirar um projeto desse, que envolve eletrônica, mecânica, programação, e não só isso, também a parte de biologia, química, física, para tirar um projeto desse da bancada e transformar em produto, vai muito dinheiro. E da onde vem esse dinheiro? Bom, existem 2 fontes principais de onde esse dinheiro pode vir.
Uma são as fontes públicas, a outra são as fontes privadas. Do lado público, a gente conseguiu muito incentivo, começando aí com pequenos valores, pequenos comparados ao custo total do projeto, né? 100 mil no Conecta, 150 mil no IA2 do MCTI, e também um prêmio em Madrid, que nós ganhamos pelo MPT Data. Depois nós conseguimos fomentos maiores pela FINEP e pela FAPESP, e isso foi tomando corpo, até que hoje nós temos cerca aí de 7 milhões em investimento público, tanto pelo governo do estado de São Paulo, quanto pelo governo federal. E também tem algumas ações, por exemplo, o Catalise ICT, que vem via FAPEMIG, então nós temos aí incentivo de muitas agências do governo. Nós também tivemos apoio de várias instituições de referência no setor privado. Então, logo lá em 2020, quando começamos essa jornada, né, tinha aí poucos meses de empresa, a gente conseguiu uma incubação na incubadora Eretz Bio, que é a incubadora do Hospital Albert Einstein, referência em inovação em saúde no Brasil. Isso também nos colocou aí num holofote muito bom. Então, mesmo que você não precise, é muito importante estar ligado a instituições de renome, porque elas vão colocar o selo de aprovação delas na sua tecnologia. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Vibe, que é uma aceleradora da Unimed, e com o CIETEC, que é a incubadora da USP. Quando nós passamos no processo de incubação na aceleradora da USP, foi um processo feito pela Johnson & Johnson, que nos pagou 6 meses de incubação, com sala, com toda a estrutura, aqui em São Paulo, dentro da cidade universitária da USP. Então, isso nos trouxe para São Paulo, a gente migrou nosso CNPJ para cá, e desde então estamos desenvolvendo, principalmente aqui, todo o produto. Nós também tivemos uma incubação no Imperial College de Londres, que também foi muito importante para nós vermos que a nossa solução não é viável só no Brasil, mas em todo o mundo, inclusive em lugares, né, em países desenvolvidos e hospitais de referência, como os hospitais do Imperial College. Nós estivemos bastante em contato com o Queen Mary University, então foi muito interessante validar que a nossa tecnologia ela tem potencial mundial. E é claro que com todos esses selos de aprovação no início, logo depois nós fomos buscar capital privado. Por quê? Porque o fomento do governo ele tem carimbo, ele tem rubricas que limitam onde você pode usar o dinheiro. E muitos deles não pagam aluguel, contador, advogado, água, luz, internet, tudo que você precisa para ter uma empresa funcionando. Eles pagam apenas as bolsas e material de pesquisa e desenvolvimento, às vezes algum material permanente, mas o dia a dia tem que ser pago com investimento privado. E aí que entra a Domo, que é o nosso maior investidor, é um fundo de venture capital, né, de capital de risco. São fundos especializados em investir em startup. E a Domo hoje é o maior do Brasil em volume de investimento. Eles investiram na gente já 3 vezes. Também a Bold Capital, que é um fundo menor, e um fundo da Unimed, do Rio Grande do Sul. A gente também passou por outros processos em outras Unimeds, em redes de hospitais e laboratórios, e também no IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica aqui da USP. Tudo isso para, ano passado, chegar no que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável.
É um produto que já pode ser lançado no mercado, mesmo que ainda tenha melhorias a acontecerem no futuro. E também, lá em 2020, nós entramos com um pedido de patente de toda essa tecnologia, e em 2023 nós tivemos aí o pedido internacional e a confirmação de concessão aqui no Brasil. A concessão está para sair agora nos próximos dias. Opa, boa tarde, Manuela, bem-vinda. O comecinho da fala ficou gravado, então depois, se quiser dar uma olhada, está disponível. Eu vou continuar aqui. Então, toda essa jornada e essa captação de recursos foi feita para viabilizar, tirar aquele conceito, aquela prova de conceito feita na bancada da universidade e transformar em um produto escalável, comercializável, que possa realmente entrar no hospital e ser utilizado pelos profissionais de saúde. Toda essa jornada é chamada de pesquisa translacional. Inclusive, o PPGEB tem uma matéria de pesquisa translacional que eu fiz na época, lá em 2017. Se não me engano, era o Bertoldo Schneider. Enfim, mas é uma parte muito importante saber como tirar da universidade, porque muita gente tem a impressão de que, se você provou o conceito, pronto, você já tem um produto. Mas veja só, foram 5 anos de transformação desse conceito em produto. Então é aí que a gente entra com toda essa necessidade de capital e de pessoas. E quando eu falo de pessoas, é muito importante entender que também ninguém faz nada sozinho. Lá em 2019, quando comecei, eu chamei o Paulo para ser meu sócio, ele também fez mecatrônica, e depois a gente viu que precisava de mais gente, chamamos o Alexandre, que também fez engenharia biomédica, e também não podia faltar um médico cardiologista. Ah, mas o médico não vai ajudar a desenvolver o produto. Ele vai dar 2 coisas: insights sobre como desenvolver esse produto, a visão do usuário, e também a confiança de que o seu produto não é só uma solução técnica sem aplicabilidade. Então, é importante que o médico ele vai dizer, realmente, eu preciso disso, eu estou aqui trabalhando junto com essa equipe de engenheiros para fazer esse produto funcionar, porque eu acredito e eu preciso disso na minha profissão. Então, a presença de um profissional da saúde para um produto da saúde é muito importante. Não poderia faltar, e eu digo categoricamente que nós não teríamos conseguido praticamente nada do que temos hoje de fomento, de investimento, se não fosse a presença de um médico no time. E eu digo um médico porque, claro, a nossa solução é voltada para médicos cardiologistas. Se você pensou numa solução para fisioterapia, provavelmente você precisa de um fisioterapeuta e assim por diante. Mesmo que ele não vá ajudar diretamente no desenvolvimento da tecnologia. Não é só a tecnologia que faz um negócio. E tanto por isso nós temos hoje um time de comercial e marketing, informado pelo Leandro e pelo Bruno, que estão começando a divulgar essa nossa solução por todos os hospitais aqui de São Paulo e região. Nós também tivemos que montar um time muito robusto na área de nanotecnologia, porque no início eu imaginei que ia conseguir importar muita coisa e terceirizar toda essa parte, mas com o passar do tempo nós vimos que para viabilizar o produto era necessário um desenvolvimento interno desse biosensor, e daí nós começamos a formar esse time de cientistas. Então tem químicos, biólogos, biomédicos, físicos, e a Nathalie, além de química, também é engenheira de materiais. Então tem um time bem diverso, com várias habilidades complementares,
desenvolvendo a parte bioquímica. E nós temos um time de hardware, esse fica em Curitiba, que é formado principalmente aí pelo pessoal da mecatrônica, mas também tem o engenheiro mecânico. Nós temos, então, esse pessoal desenvolvendo o dispositivo, né, e não tanto o biosensor, apesar das duas partes se interligarem muito. Bom, eu falei um pouco de como começou e como a gente está hoje, mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho sobre a importância de visualizar um problema e não uma solução. Por que eu fui buscar uma solução para fazer exame de sangue mais rápido, de forma precisa? Porque eu vi um problema. Eu estive lá do outro lado como paciente, com suspeita de infarto, e fiquei por 5 horas aguardando o resultado de um exame. E isso me abriu os olhos para um problema. Eu não sabia que eu tinha uma solução para isso ainda. Todo produto tem que nascer de um problema, não de algo que você sabe fazer. Então, eu olhei para esse problema e fui entender ele melhor. Eu descobri que o infarto, né, ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio, é uma das principais causas de morte do mundo, mata mais do que a Covid matou todo ano. E o mais interessante é que muita gente tem a ideia de que o infarto é sempre algo totalmente imprevisível e que mata imediatamente. E não é bem assim a história. Na verdade, grande parte das mortes por infarto acontecem dentro de hospitais, porque o paciente sente os sintomas, tem tempo de chegar no hospital e lá não recebe um diagnóstico a tempo. Isso porque o evento do infarto ele é uma oclusão arterial. O que é uma oclusão arterial? Literalmente, tampar o fluxo de sangue na artéria. Então, acúmulos de gordura, de sedimentos, ou até mesmo uma distorção da parede da artéria, vão afunilando a passagem de sangue, e quando existe a oclusão total dessa passagem é chamado de infarto. O infarto é quando o coração deixa, né, o miocárdio deixa de receber esse sangue que mantém ele funcionando, o músculo do miocárdio vai sofrendo uma injúria que, com o tempo, se torna a necrose do músculo, e aí vem a insuficiência cardíaca ou o óbito, depende do tempo que você ficar em infarto. Então, o infarto é um evento que pode levar de minutos, até horas, até dias. Tem gente que fica 2 dias, 3 dias infartando e nem sabe, vai descobrir depois em um exame de sangue de rotina. Porque muitas vezes o próprio corpo consegue desocluir a artéria, fazer uma revascularização. Então, a artéria ela é ocluída e sobe a pressão. A pressão arterial vai subindo e ela pode empurrar aquela placa de gordura depositada na parede da artéria e acabar reestabelecendo o fluxo de sangue. Com isso, seu coração volta a funcionar. Você pode ter perdido um pouco de função do miocárdio, mas você vai continuar vivo. Isso acontece várias vezes, como infartos e reinfartos. O que aconteceu comigo foi um princípio de infarto, ainda em escala muito baixa, por causa de estresse. Mas o que me chamou a atenção foi a demora. Por que leva tanto tempo para fazer um diagnóstico de infarto hoje? Acontece que existem 3 ferramentas para fazer esse diagnóstico. Uma é a anamnese, que é nada mais do que entrevista clínica. O médico vai te perguntar seu histórico familiar, vai medir sua pressão, vai entender o que você estava fazendo naquele momento em que começou a sentir uma dor no peito, e ele vai colocar o eletrocardiograma, né, vai colocar os eletrodos do eletrocardiograma de 12 segmentos, ele vai verificar o seu sinal cardíaco.
O ECG, ele é a principal ferramenta para diagnóstico de infarto, porque quando o infarto está muito avançado, existe uma alteração muito característica no ECG. O supradesnivelamento do segmento ST. É uma característica muito específica, mas ela só aparece quando já aconteceu uma oclusão, uma injúria e iniciou a necrose, quando já está bem avançado, e muitas vezes o tempo, a janela de tratamento é de 1 hora. Então é muito crítico. Quando aparece no ECG. E eu fiquei lá no pronto atendimento com o eletrocardiograma e ele não estava alterado, porque o meu caso era brando, mas também acontece de pessoas estarem no início do processo de infarto e o ECG é não diagnóstico. E foi aí que, desde 2013, a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia e a Escola Americana de Cardiologia se juntaram e fizeram a definição universal do infarto do miocárdio. Eles falaram assim, gente, vamos estabelecer aqui o que é infarto. E lá eles dizem, a partir de hoje, para ser considerado infarto, não adianta só um ECG, não adianta só um histórico familiar, você precisa de um exame de imagem ou sangue confirmando a injúria no miocárdio. E é claro, o exame de sangue é muito mais barato do que o exame de imagem e virou padrão ouro. Um exame, na época, ainda existia o CKMB, creatina quinase mioglobina, ele não é mais utilizado hoje em dia, salvo alguns médicos mais tradicionais, mas a troponina passou a ser o padrão para diagnóstico de infarto. O que acontece? Em casos em que o eletrocardiograma já está ali muito evidente de que é um infarto, você não vai esperar o exame de sangue. O paciente já vai para o cateterismo, já vai para um procedimento, muitas vezes, de balão intraórtico, de um stent. Então, isso vai acontecer antes de sair a troponina, e a troponina vem depois como confirmação diagnóstica. Mas por quê? Por que não espera? Porque ela leva muito tempo. E quando eu falo muito tempo, é assim, no Hospital Albert Einstein, no Hospital 9 de Julho, no Sírio-Libanês, no HCOR, nos hospitais top do Brasil, levam 1 hora. E daí eu falei, mas talvez lá fora seja menos, né? Não tem como ser mais rápido do que 1 hora hoje. Esse exame de sangue, ele precisa passar por um processo que leva 1 hora. E pronto. E 1 hora, eu estou falando de serviços de excelência. Por que eu fiquei 5 horas aguardando? Era um hospital particular. Não vou falar o nome, não posso, mas era um hospital particular. E o que acontece? A maioria dos serviços de emergência não tem toda essa eficiência. Então, o exame de sangue, ele é coletado, mas entra numa fila de testes. O coletor, ele vai passar em vários setores, recolhendo amostras de sangue do hospital inteiro até levar para o laboratório. O laboratório fica lá na fila um tempo, ainda tem que centrifugar o sangue, tem que passar pela máquina. E todo esse processo é muito pouco eficiente. Então, e como que eu descobri tudo isso? Eu estou falando várias coisas aqui, mas é pesquisa. A partir do momento que eu vi o problema, eu fui entender o problema. Eu não fui direto para criar uma solução. Eu fiquei meses indo para hospitais, perguntando o que as pessoas achavam sobre aquele problema, se era realmente um problema. Eu fui atrás de artigos, de protocolos da Sociedade Brasileira, Europeia, Americana de Cardiologia, fui entender como que isso era tratado hoje, fui conversar com profissionais de saúde, e aí que eu descobri tudo isso. Então, a partir do momento que eu entendi, ok, o gargalo do diagnóstico é o exame de troponina, é aqui que eu preciso resolver. E se hoje ele leva 1 hora, como eu faço, né, no mínimo,
como eu faço para diminuir isso? Como eu faço para transformar essa 1 hora em 10 minutos, em 1 minuto? E também, como eu faço para eliminar as horas adicionais por ineficiência de processo? Então, por exemplo, nesse hospital onde eu fui, levou 5 horas. Existem serviços de saúde que levam 12 horas. Nas capitais, quando você fala de interior, muitas vezes não tem um laboratório que faça esse exame na cidade. Então, a amostra de sangue vai para o motoboy e ele vai levar essa amostra de sangue até um laboratório em outra cidade. E daí adiciona todo o tempo de transporte. Então, como resolver tudo isso? Como salvar essas vidas que estão sendo perdidas dentro dos hospitais? Foi a partir de todo esse entendimento e dessa pergunta que aí eu fui pensar numa solução. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla de primeiro pensar no problema e depois na solução? Porque a nossa mente, que vem da área técnica, ela está condicionada a pensar sempre em solução, mesmo que a gente não saiba o problema. E aqui, para criar um produto viável, a gente precisa realmente dar essa atenção para o problema. E daí o que nasceu de tudo isso foi o CoreSync Point of Care. Então eu descobri que existe um nome para esse tipo de exame que é feito de maneira rápida, sem precisar de um laboratório, na própria sala de emergência ou na triagem hospitalar, pode ser feito na UPA, no PS, e esse nome é Point of Care. Então, é um exame feito no ponto de cuidado, não no laboratório. E a troponina, o exame de troponina, que é o que eu precisava fazer para agilizar o diagnóstico de infarto, ela também tem níveis de sensibilidade, e nós descobrimos que para ajudar de verdade, ele precisava ser ultrassensível, né? Em inglês se chama só High Sensitivity, mas no Brasil ficou como ultrassensível. Outra questão é a coleta de sangue. Se ela precisar de centrifugação para transformar o sangue em plasma ou soro, precisa da estrutura laboratorial. Então precisava ser sangue total. O biosensor, ele precisa capturar só a troponina. Ele precisa reagir só com ela e dar um sinal muito específico. Mas o sangue tem muita coisa. Então, como chegar nessa precisão? E o dispositivo que vai fazer a leitura, ele precisa também de muita tecnologia para ler com precisão essa modificação tão pequena. Porque a gente está falando aqui de uma molécula que tem aproximadamente 37 kilodaltons, ela é muito pequena, ela tem 2 nano, então a gente está falando de algo muito pequeno e numa concentração baixíssima. A gente está falando aí de 1 a 5 mil nanogramas por litro. Nanograma por litro é muito pouco. Então é um sinal, a relação sinal-ruído é muito alta. Então, aliás, é muito baixa, né? O ruído é muito alto. Então a gente tem aí uma situação de grande desafio tecnológico, e é por isso que ninguém tinha feito ainda. Mas o que nós alcançamos foi um teste que pode ser feito na triagem emergência hospitalar, que não precisa da estrutura laboratorial nem da equipe laboratorial, pode ser feito por um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um médico, na própria emergência. Isso tudo porque ela não precisa da preparação da amostra, então é sangue total direto no biosensor, e a gente conseguiu chegar a um tempo recorde de 8 minutos de teste. Com isso, a gente consegue realmente abreviar o tempo de diagnóstico, e muitas vezes aquele paciente ficaria lá na sala de emergência, aguardando o exame por horas, e às vezes ele está passando pelo infarto e está piorando a cada hora, mas o eletrocardiograma só vai mostrar quando estiver muito ruim. Aqui a gente consegue mostrar em 8 minutos e de forma ultrassensível que está acontecendo pequenas
variações na troponina dele. E daí, é importante dizer que o exame não é assim, tem ou não tem infarto. A gente mede a quantidade de forma, então é um exame quantitativo, e se houver uma variação de pelo menos 20% entre um exame e outro, então são necessários pelo menos 2 exames, então se tiver essa variação de pelo menos 20%, seja para cima ou para baixo, indica que houve um evento agudo, que é o infarto. Se ele tiver uma troponina basal, uma troponina constante alta, quer dizer que esse paciente provavelmente sofreu um infarto no passado e hoje é um paciente com insuficiência cardíaca. Então a interpretação do exame também não é tão simples. Bom, é claro que com tudo isso a gente criou essa tecnologia e patenteou ela, e a patente, é importante dizer que ela foi feita no início do processo, porque você não precisa ter tantos detalhes para patentear uma tecnologia. Você precisa ter a certeza de que o conceito funciona, mas você não precisa ter ele produtificado ainda. Então, primeiro patenteia, depois transforma em produto. E daí, como eu falei, é muito difícil interpretar o exame. E lá, enquanto eu apresentava essa solução para o mercado, né, ia para hospitais, falava do que a gente estava fazendo, eu percebi que nem todo hospital tem um cardiologista de plantão 24 horas por dia. E não qualquer cardiologista. Cardiologista com muita experiência para entender aquele exame e falar assim, esse aqui eu vou fazer um stent, esse vai ser um balão intraórtico, esse aqui vai ter que ser uma ponte de safena. Esse aqui eu vou deixar em observação. Essa decisão clínica, ela é complexa. E ela é baseada em experiência. E o que é experiência, se não uma decisão baseada em dados? E se ela é baseada em dados, a gente pode emular isso com inteligência artificial. Então, por volta de 2021, nós vimos que a nossa tecnologia sozinha, ela dava metade, ela resolvia metade do problema, ela dava metade da solução. E nós decidimos abraçar essa outra parte do problema, que é a interpretação do resultado, e resolver ela também. Então, nós criamos um software de inteligência artificial, um algoritmo de machine learning, funciona via LightGBM, depois eu vou mostrar um pouquinho, mas ele vai tirar insights do resultado da troponina, cruzando com o prontuário eletrônico do paciente, e com isso, ele pode dizer o risco de óbito daquele paciente, para ajudar o médico na priorização do paciente na fila do cateterismo. A gente também consegue dizer, e esses a gente ainda está aferindo a acurácia deles, qual a probabilidade disso ser um infarto ou outra doença cardiovascular, ou até uma insuficiência renal, que também atrapalha na troponina, né, altera a troponina. Na época da Covid, teve muito teste de troponina alterado, porque a própria trombose ela pode gerar alteração na troponina. Então, a gente tem aqui uma IA que identifica esses padrões e diz qual a probabilidade de ser um infarto ou não. E a gente consegue também indicar qual o tratamento que provavelmente vai dar o melhor resultado para aquele paciente, baseado em tratamentos anteriores para aquele perfil de paciente. E mais ainda, quanto tempo você tem para aplicar esse tratamento e ter um bom desfecho clínico, ou seja, salvar essa vida. Bom, a gente criou tudo isso baseado em uma base de dados bem robusta, de mais de 3 mil casos de infarto coletados por 10 anos, com acompanhamento posterior, que o Hospital São Paulo, da Universidade Federal aqui de São Paulo, realizou. Claro que, como é que a gente tem acesso a isso? Via parcerias, conhecendo gente, apresentando a solução. Então, muita gente tem medo
ela fala, eu não vou contar a minha ideia, porque senão alguém vai roubar. Mas, na verdade, quanto mais você conta a sua ideia, mais parceiros você consegue. Então, isso foi resultado de contar a ideia, entender que existia mais um problema, desenvolver uma solução e, para isso, ter parceiros. Tudo porque eu expus minha ideia. E, no final das contas, o que a gente quer fazer com isso é abreviar o tempo de espera do paciente para iniciar um tratamento e ter um melhor desfecho clínico. Mas é claro que precisa ter, além do apelo da vida, um apelo comercial, um apelo monetário, financeiro, para quem está do outro lado adquirindo essa solução. Porque, afinal, todo mundo precisa de lucro, todo mundo precisa fechar as contas no final do mês. Então, o que a gente faz? A gente consegue diminuir todo esse tempo de espera para o exame e colocar o paciente mais rápido no cateterismo. Isso reduz o tempo do paciente no hospital em até 32%. E isso eu estou falando de testes que nem são tão precisos quanto o nosso. Foi um estudo feito pelo Colégio Americano de Cardiologia com testes menos precisos. A gente vai refazer esse teste para comprovar que o nosso, muito provavelmente, vai dar ganhos melhores ainda. E por que eu quero reduzir o tempo do paciente dentro do meu hospital? Para girar leito. Porque cada paciente que entra lá, ele paga uma taxa. Então, mais paciente entrando, é mais dinheiro rodando no hospital. E é importante entender o caminho do dinheiro, porque, por exemplo, se reduzir o tempo do paciente fosse ruim para o hospital, eu jamais ia dizer isso aqui. Se o hospital ganhasse por hora de leito, eu não ia falar que eu reduzo o tempo, né, porque o hospital perderia dinheiro. Mas o que eu faço é reduzir o custo por paciente. E aqui não estou falando nem do hospital, eu estou falando do SUS, eu estou falando do plano de saúde. Por quê? O hospital, ele recebe se o paciente morrer ou se o paciente sobreviver. Agora, o plano de saúde, ele perde um cliente, ou ele ganha um paciente com insuficiência cardíaca que vai fazer exames constantes todo mês, toda hora, e vai custar mais caro para o plano. Então, aqui eu queria mostrar um pouquinho da importância de mostrar o impacto financeiro que existe por trás da solução. Bom, gente, eu vou perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, antes de prosseguir. Vamos lá, Manuela. Boa tarde, Raul, professor Gilson. Eu gostaria de saber, Raul, durante a sua pesquisa, eu vi que muita porcentagem do teu estudo e do desenvolvimento da tecnologia foi uma coisa assim inovadora, foi revolucionário, eu diria. Tu encontrou durante o processo de pesquisa alguma coisa assim parecida e que outros países estavam fazendo, se tinha artigo, se tinha pesquisas em desenvolvimento ocorrendo em outros locais com o mesmo propósito que você? Perfeito, Manuela. Essa é uma ótima pergunta, inclusive os próximos slides respondem ela muito bem. O que acontece? A gente tem, às vezes, essa ideia de que se alguém já fez, não vale a pena fazer. Mas, felizmente ou infelizmente, existe uma distância muito grande entre um artigo publicado e um produto no mercado. E então, ler um artigo que explore algo similar só quer dizer que aquilo é relevante. Mas não necessariamente que a sua ideia está condenada porque já existe outra pessoa, outro grupo pesquisando aquilo. Então, eu vou avançar um pouco, porque eu acho que vai ficar mais claro aqui essa resposta.
Primeiro aqui, falar um pouquinho sobre a diferença entre diagnóstico e triagem. Então, assim, aquilo que eu falei, as escolas e associações de cardiologia de todo mundo se reuniram. Em 2013, eles lançaram a 3ª edição, agora está na 4ª, né, falando aí sobre o que é o infarto, e eles definem que precisa ter um erro de menor que 10% no limite de referência para ser uma troponina ultrassensível que é própria para diagnóstico. E que é aceitável erros de 10 a 20% para triagem. Então, erros acima de 20% são totalmente inaceitáveis. E daí, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que pega, baseado naquele documento, e diz de forma mais clara como tratar. Então, o que acontece? Eles têm aqui um indicador de nível de importância e de evidência de cada afirmação deles. E aí está dizendo, a troponina ultrassensível, ela pode substituir um teste que antes você tinha que esperar 3 horas para fazer, era um na chegada do paciente, o outro em 3 horas, você abrevia isso para 0 e 1 hora. E já está sendo conversado sobre fazer de forma mais sequencial, 0 e meia hora, 0 e 15 minutos, conforme os testes ficam mais rápidos. E, como eu falei, o CKMB não é mais usado. Bom, aqui mais evidências de que a troponina ultrassensível ela melhora o tempo de resposta para tratamento e melhorar esse tempo de resposta melhora o desfecho clínico. E aqui a resposta para a sua pergunta. Já tem gente fazendo isso? Existem muitos produtos fazendo a mesma coisa. Mas não é pouco, não. Em 2021, eu fui para a Alemanha, para a Feira Médica, em Düsseldorf. É a maior feira, talvez agora a da China tenha passado, mas na época era a maior feira de equipamentos médicos do mundo. Eu contei 212 fornecedores de equipamentos point of care. Desses, 90 faziam troponina. Aí você fala, putz, ferrou. Já tem um monte de gente fazendo, não adianta eu tentar ficar aqui fazendo o que está todo mundo fazendo. Fora que, nossa, se é uma empresa americana, europeia, japonesa, com certeza eles têm muito mais condição do que eu aqui no Brasil de chegar num resultado bom. Bom, não é bem assim. A primeira coisa que eu queria destacar é que, assim, grande parte dos produtos da Siemens, Abbott, Roche, GE e qualquer outra empresa multinacional, seja da área de saúde ou não, eles nascem de uma pesquisa acadêmica, mas o que aconteceu por décadas, talvez séculos, é que a única chance desse acadêmico tirar o produto dele da bancada e colocar no mercado é vender a patente para uma grande empresa. O advento das startups, ele muda esse jogo. Ele faz com que o cientista possa se tornar um empreendedor, ele cria a própria empresa, ele coloca esse produto no mercado, e depois, eventualmente, ele pode até vender essa empresa dele para uma multinacional, mas por muito mais do que ele venderia uma patente ainda com toda a pesquisa translacional à frente. Então, eu comecei a entender isso porque todos os estudos que eu encontrei mostravam que sempre era usado o plasma ou o soro para esses testes. Testes point of care, que demoravam cerca de 15 minutos, e sempre usando um sangue processado,
nunca o sangue total. E com isso, eu escrevi um artigo, não publiquei, mas escrevi um artigo e quero em breve publicar ele, que fala um pouco, né, que faz uma comparação entre todos os point of care disponíveis, e eu tomei a liberdade para essa apresentação e incluir o nosso sistema também. Mas no artigo não consta porque ele ainda não está na Anvisa. Bom, mas o que acontece? Nós temos vários aqui, eu coloquei os principais, os mais precisos. A maioria deles tem problemas de tempo e precisão. Eu fiz um resumo mais visual aqui e mais comercial, mas basta você ver que os poucos sistemas que usam sangue total, eles têm, além de um limite de detecção relativamente alto, eles têm erros muito altos, né? O coeficiente de variação deles está quase em 20%, está próximo daquele limite das sociedades de cardiologia. Então, por que isso acontece? Porque todo mundo está tentando miniaturizar as tecnologias já existentes. Os testes de troponina são todos por quimiluminescência ou colorimetria, o que é comum em laboratórios. E eles estão tentando diminuir isso. Mas não é bem assim que funciona, né? Quando você diminui, você perde precisão. Então, tem até agora, por exemplo, a Siemens conseguiu chegar a 6% de coeficiente de variação, mas só para plasma e soro, e com um custo de R$250 por teste. A gente conseguiu igualar o custo do laboratório e fazer com sangue total, com um limite de detecção baixo e um coeficiente de variação mais baixo que o do laboratório, em 8 minutos. Então, o que a gente está fazendo, e eu diria para vocês que não existe esse mito da inovação disruptiva, tudo é incremental. Você só não pesquisou o suficiente se você acha que é disruptiva. Tudo é incremental, o mundo é incremental. Se todo mundo tivesse começar inventando a roda, a gente não ia estar onde está hoje. Então, o que a CoreSync faz? Algo que já é feito por laboratórios com muita precisão, porém devagar, algo que já é feito por várias empresas como Point of Care, só que com pouca precisão. A gente uniu a precisão do laboratório com a velocidade do Point of Care, para ser o primeiro e único Point of Care com precisão diagnóstica do mercado. Então, eu acho que isso responde um pouco da pergunta de que, sim, existe muita gente tentando, mas a forma de tentar, muitas vezes, é o que precisa sair da caixinha. E talvez por isso um cara da mecatrônica teve que chegar ali para mudar isso, porque eu não sabia quais eram os padrão ouro para teste de sangue. E quando eu resolvi fazer algo, eu não parti daquela base tão estabelecida. Eu olhei para outras formas de medir biomarcadores. Mas hoje, o que acontece é isso. Você reduz o tempo no teste e você aumenta o erro. E esse trade-off, essa balança, tá todo mundo tentando vencer, mas a CoreSync teve uma abordagem totalmente diferente para lidar com isso, que foi criar uma tecnologia proprietária que a gente patenteou no Brasil e mais da metade do mundo, em que a gente tem um sistema baseado em ressonância plasmônica de superfície, que nunca foi usado para diagnóstico, mas é um fenômeno optomagnético conhecido e que até é utilizado para a produção de anticorpos e proteínas. Mas a gente transformou isso em um método diferencial para
diagnóstico, né, para medir biomarcadores. Então, sair um pouco da caixinha para criar uma solução que resolva um problema real e colocar isso num mercado que, sinceramente, se não tiver ninguém fazendo, provavelmente é porque não existe mercado. Então, que bom que tem gente fazendo, porque quer dizer que existe mercado, existe a demanda, e a gente vai ser o melhor a resolver essa demanda. Bom, Manuela, espero que eu tenha respondido. Consegui compreender, Raul. É muito interessante mesmo. Você, na primeira aula de... Hoje é a nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos e Tendências de Engenharia Biomédica. E na primeira aula, a gente tentou construir uma definição sobre essa área, sobre a engenharia biomédica, e não chegamos numa única definição, porque é uma área multidisciplinar. E o teu produto, ele constata e ele reafirma isso novamente, de que é uma área multidisciplinar para a gente criar as tecnologias para a área das ciências da saúde, para os hospitais. Você precisou de uma gama de profissionais, o engenheiro mecânico, o mecatrônico, o neurocientista, se não me falha a memória, e para os profissionais de marketing, para divulgar essa ideia e divulgar o produto no mercado. Muito, muito bom mesmo. Isso mesmo. A engenharia biomédica ela é muito multidisciplinar. Eu vou mostrar rapidamente, eu não vou me ater a detalhes aqui no método, mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês do método e do equipamento, biosensor por dentro, para vocês entenderem o nível de complexidade e por que demanda tanto tempo. Manuela, pode falar. Eu ia perguntar pelo sensor mesmo, porque deve haver um sensor, deve haver um circuito eletrônico por trás da tecnologia, só que eu não tinha certeza se era uma informação que você divulgaria. Isso como a gente tem a patente, não tem problema divulgar. Claro, alguns detalhes de segredo industrial permanecem, mas, no geral, está tudo protegido por patente. Bom, eu falei que a gente mudou o método e isso que é o grande diferencial da CoreSync. O que é esse método? A gente, então, tem um método que é quantitativo, ultrassensível, que ele é baseado em algo muito comum, na reação antígeno-anticorpo. Quase todo teste de sangue é baseado nesse tipo de reação. Como a gente faz isso, que muda? A gente tem um sensor planar com nanotecnologia e um dispositivo óptico que faz a leitura. Bom, eu comecei a entender esse método do SPR, né, Surface Plasmon Resonance, quando eu vi essa máquina, o Biacore. O Biacore é uma máquina utilizada para monitorar a ligação antígeno-anticorpo quando você produz um antígeno ou um anticorpo, quando você produz uma proteína e você quer verificar o tempo de associação e desassociação da sua proteína. É uma máquina que custa aí, praticamente 1 milhão e é feita para pesquisa, é feita para pesquisa e desenvolvimento de proteínas. Mas é um método muito promissor. Como que funciona de forma muito breve? Você tem um laser, né, um feixe de luz, não precisa ser laser, mas o mais comum é laser, que entra em um ambiente de índice de refração controlado, e quando ele entra em contato com uma faixa de diferença ali entre um material dielétrico e metálico, ele entra em ressonância. Por isso, ressonância plasmônica. Os polaritrons são acelerados e você vai ter ali uma estação deles para gerar essa onda evanescente, esse campo evanescente, que penetra no dielétrico acima do sensor. Então, esse efeito de incidência do laser
excitação dos poláritrons e penetração do campo evanescente no dielétrico, ele gera uma alteração no ângulo de reflexão. Pode parecer maluquice, mas aqui vai ficar mais claro. Então, quando a gente fala de uma varredura angular, a gente está falando de um laser e um fotodetetor, variando o ângulo de incidência de forma simétrica, e a gente vai ler né, o ângulo de ressonância dele nesse gráfico da direita. O ângulo de ressonância é o ângulo onde acontece a extinção da reflexão. Então, ó, aqui é reflexão, tá? Reflexão no eixo Y por ângulo no eixo X. Então, conforme eu vario o ângulo, a reflexão chega no ponto de reflexão interna total e, de repente, ela baixa. O comum seria continuar como uma reta aqui saturada. Mas essa baixa aqui acontece por ter uma camada fina de metal logo acima do material dielétrico que faz aquela reação plasmônica. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo de interesse. E por quê? Porque ele difere para cada material aqui em sample, em amostra, logo acima do metal. Por exemplo, se eu colocar uma camada de outro material, acontece uma mudança no ângulo de ressonância plasmônica. Ele vai ressonar em um ângulo diferente. Então, se eu tenho a camada metálica funcionalizada com anticorpos, eu tenho os anticorpos ali e os antígenos em um substrato. A hora que ele captura os antígenos, acontece essa mudança de ângulo, e conforme a intensidade, né, a magnitude dessa mudança, eu consigo medir quanto de antígeno tem na amostra, e dessa forma eu sei quanto de troponina tem na amostra, e com o tanto de troponina eu consigo dizer se o paciente está infartando ou não. Então, é um fenômeno optomagnético associado a uma ligação bioquímica que vai servir para um diagnóstico médico. Tá vendo como é realmente muito interdisciplinar? Então, o que a gente fez foi criar uma instrumentação para isso, que nós temos um sistema que faz a variação angular na faixa de interesse, um diodo laser e, na verdade, 2 diodos lasers e 2 fotodiodos que incidem nessa lente semicilíndrica que atua como prisma. Ela é semicilíndrica para não ter a difração e refração que teria com um prisma triangular. Então, nós temos aí muita precisão para esse movimento. Nós temos hoje uma resolução de passo de mais ou menos 0,9 milésimos de grau, com um erro na casa de 4 milésimos. E nós temos 2 regiões. O laser incide sobre 2 regiões do sensor, sendo uma sem anticorpos e uma com. Por quê? Porque cada sangue é um, mas dessa maneira nós temos um lado de controle, de branco, e o outro lado da reação antígeno-anticorpo. Então, com isso, a gente consegue fazer uma medição diferencial. Então, como eu falei, existe essa penetração da ressonância plasmônica, do campo evanescente, e ele vai penetrar onde? Ele vai penetrar onde tem anticorpos, agentes ligantes e a amostra. A amostra aqui
contém várias proteínas, vários interferentes, e a gente quer só a troponina. Então, o desenvolvimento do anticorpo específico, de bloqueios contra ligações inespecíficas e etc., é muito importante para que isso aconteça de forma precisa. A instrumentação acontece, então, com a leitura desses fotodiodos e controle dos lasers, tudo em malha fechada. Eles são interpretados por um ADC no microcontrolador, e o próprio micro faz algumas contas, mas ele manda também para nuvem para ser pós-processado. O controle dos motores também em malha fechada, com encoders. E o que a gente tem no final, na nossa medição, é algo mais ou menos assim. Um gráfico de ressonância plasmônica com um ângulo específico que vai nos dizer quanto de troponina tem ali. O biosensor, ele é o coração do nosso sistema, e ele funciona com uma lamínula de vidro com baixíssima rugosidade, um nanofilme de materiais metálicos. Aqui a gente usa cobre e ouro, e nós temos uma rugosidade também após a aplicação do nanofilme na faixa de 1 nano. Isso é muito difícil de se obter, é obtido por meio de magnetron sputtering, e esse magnetron sputtering, que é um método de depositar, é algo que nós dominamos tão bem. A gente conseguiu especificar para um fornecedor da China para fazer para a gente, mas hoje nós estamos projetando uma máquina de magnetron sputtering própria, para a gente produzir nosso próprio nanofilme aqui no Brasil. Vai ser uma das únicas do Brasil, a maioria delas está em universidades, uma das únicas máquinas não para pesquisa do Brasil. E a gente está aqui conseguindo uma reprodutibilidade muito boa entre lotes. Além disso, como eu falei, desenvolver um anticorpo é muito importante. A gente passou desde desenvolver a proteína recombinante para imunizar o animal, depois desenvolver o anticorpo monoclonal dentro desse animal para ter os hibridomas para produzir esse anticorpo em escala. Todo esse processo aqui, estou mostrando só o resultado, mas tem muita coisa envolvida. E depois do anticorpo pronto, a gente ainda modifica ele com uma clivagem enzimática para expor um grupo tiol que tem uma ligação forte com ouro, e daí ele, com a troponina, eles têm aproximadamente 20 nanômetros de altura. E daí que vem aquela questão do campo evanescente. Quanto esse campo evanescente penetra na amostra? Se eu tivesse uma camada muito grande, com muita coisa em cima do meu metal, o meu campo se perderia antes de chegar na região de interesse, que é a troponina. Então, por isso que é tão importante também todo esse desenvolvimento da modificação do anticorpo. E no final, o que a gente tem é uma medição diferencial, em que nós temos aqui, por exemplo, uma faixa de 1 a 1000 nanogramas por litro de troponina, em relação a deslocamento angular em miligraus. Então, a gente vai medindo do lado anticorpo e controle de forma simultânea, e o nosso sinal, nossa curva de calibração, é a diferença entre eles. E é isso aqui que a gente vai interpretar para tirar a quantidade de troponina. Mas é claro que eu não posso entregar uma lamínula de vidro para o médico fazer o exame, então nós desenvolvemos também toda a parte plástica, com microfluídica, para guiar esse sangue até o ponto de leitura e fazer a reação, com câmaras de segurança, para caso não seja inserido com pipeta, e sim com
seringa, todo o processo de montagem, injeção plástica, tudo desenvolvido por nós, desde do diafragma, que precisa ser rompido para o primeiro uso, até o visor, para ter o feedback visual para o usuário saber se o sangue está indo para o lugar certo, toda a parte de guia da amostra até os pontos de análise, encaixes para que o dispositivo consiga tirar essa capa, então, para que o sensor esteja sempre protegido e só na hora da leitura ele seja desencapado e, então, medido. Então, tudo isso é a parte que eu falei de transformar uma pesquisa em produto. Porque sem isso aqui, não tem como vender, não tem como usar na realidade. E mesma coisa para o dispositivo. Né? Nós desenvolvemos muita coisa internamente. Desde pegar algumas transmissões, né, um motor de passo com precisão, uma transmissão helicoidal, mas também desenvolver uma transmissão por worm gear, e associar eles e chegar numa transmissão de 10.000 para 1, com um baixo backlash, com muita precisão. E aqui a gente ainda utilizou um material autolubrificante para não precisar de graxa dentro do equipamento médico. Um encoder com uma resolução absurda que nos deu aí uma precisão altíssima no movimento. Todo sistema óptico também com toda a parte de circuitos, de mecânica, tudo aqui desenvolvido para conseguir fazer essa medição com muita precisão. Então, tudo isso é o que vocês fazem no dia a dia, desenvolver soluções tecnológicas. Porém, isso aqui é a ponta do iceberg. Né? Desenvolver um sistema óptico, eletrônico, mecânico, é parte da jornada. Né? Agora, pensar que eu preciso de um sistema auxiliar que faz o usuário apenas soltar o sensor e ele vai desencapar, baixar até o ponto de leitura, pressionar para a leitura e depois voltar tudo isso e devolver o sensor usado para o usuário, né, o que diferencia. Nossa, eu entendi a dor do usuário, eu vou resolver o problema dele. Mas é claro que também exige muito conhecimento técnico. A gente tem aqui a nossa placa eletrônica central, que tem 2 arms embarcados, tem muitos periféricos, desde chaves de fim de curso, até os encoders, motores, outros sensores. Tem também o módulo IoT, tem a interface touchscreen, que também foi desenvolvida com normas de usabilidade definidas pela Anvisa e pelo Inmetro. Aqui a parte de IoT, para mandar isso para a nuvem, para aquele nosso software que eu mostrei. O software, ele não só faz a parte de IA, mas ele também serve como um monitoramento da evolução do paciente, como uma fila virtual para o próximo teste a ser feito. A IA, como eu falei, ela foi treinada com base, com uma base de dados da Unifesp, de mais de 3.000 pacientes, e a gente conseguiu atingir uma precisão aí de 97%, com baixo falso positivo, falso negativo. Nós testamos várias regressões, e a com melhor resultado para esse caso foi a LightGBM, mas todo esse desenvolvimento aqui também foi interno. Bom, eu vou só dar a última paradinha antes do fim, para ver se alguém tem alguma dúvida sobre essa minha corrida aí ao redor de todas as tecnologias que existem dentro desse projeto.
Ninguém? Não? Tranquilo. Maravilha. Ah, Mirelle. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se tá dando para ouvir. Meu microfone tá meio ruim. Perfeito, estou te ouvindo. Eu gostaria de saber o seguinte. Vou tirar um pouco o fone. Quando vocês terminaram, né, finalizaram o produto, eu imagino que vocês precisavam testá-lo em algumas pessoas, certo? E não qualquer pessoa, e sim pessoas recém-infartadas. Você também mencionou que vocês tinham algumas parcerias, né, de médicos, de hospitais, aliados a vocês para a elaboração do produto. Como que foi de forma mais específica esse processo de poder testar das pessoas, de poder testar nos pacientes que estavam infartados? Precisava de uma liberação por parte dos pacientes também, para que eles deixassem, né, que fosse feito o procedimento neles. Foi muito difícil essa parte de ter acesso aos médicos que concordassem para que fosse feito o teste nos pacientes deles, porque vocês precisavam saber se o equipamento funcionava, né? Como que foi esse processo? Perfeito. Bom, justamente o que eu vou falar aqui agora, a parte de estudo clínico, e eu recomendo para vocês, tem uma matéria do PPGEB que é projeto para comitê de ética em pesquisa, eu acho que é isso, que é muito interessante, me ajudou bastante nesse entendimento, mas veja só, nós temos um produto médico. O dispositivo é um produto, o teste é outro e o software é outro. Na verdade, nós temos 3 produtos médicos. Antes de qualquer coisa, antes de saber como testar ele, você precisa entender as classes da Anvisa, o nome técnico dele, e buscar qual é a norma que rege ele. Porque lá na norma vai ter como você deve testar. Então, a gente tem o dispositivo, o teste e o software, cada um em sua classe, sua regra, seu nome técnico, e a partir disso, o que a gente fez? A gente foi atrás de estudos já publicados por empresas de referência, como que eles validaram aqueles concorrentes. Bom, se eles validaram, a gente tem que seguir o mesmo caminho que eles. E nós buscamos ajuda na incubadora do Hospital Albert Einstein, ERETS-Bio, e na Universidade Federal de São Paulo, associada ao Hospital São Paulo, para transformar aquilo que a gente viu no benchmarking em algo aplicável para a CoreSync. Nós desenhamos esse estudo com um estudo comparativo com o padrão ouro. O padrão ouro normalmente é uma máquina de quimiluminescência, e a gente calculou o N, esse N de pacientes, daí também vai ser alicotada cada amostra em duplicata para fazer no padrão ouro, na CoreSync, e daí como o padrão ouro usa plasma ou soro, a gente tem que fazer a validação via plasma ou soro aqui, e depois fazer o cross-validation do sangue total. Uma validação indireta, porque não tem padrão ouro para sangue total. E com isso a gente consegue comprovar o coeficiente de variação, o limite de detecção, a sensibilidade, especificidade e tudo mais, conforme essa norma aqui. Então tudo começa na norma. Agora, daí você me pergunta, tá bom, mas até chegar aí, como é que eu faço? Eu preciso de paciente desde o dia 1. Não precisa e não pode. Você tem que encontrar meios de testar isso de forma que você não precise de amostra clínica. E existem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, a gente começou a nossa validação diluindo troponina. Então, nós desenvolvemos e sintetizamos a proteína.
e diluímos ela em PBS, que é uma água com sais para estabilizar o pH. Aí a gente media só a reação da troponina com o anticorpo e a capacidade do nosso sistema de medir isso. Depois a gente trocou essa água com sais, esse PBS, por soro. Existem soros comerciais vendidos pela Sigma, pela Merck, que você pode comprar e daí dilui o seu analito nesse soro, e daí você tem já algo próximo ao que as máquinas de hoje fazem, que é o teste com o sangue processado, que é o soro. E depois, né, nós enriquecemos esse soro com hemácias, com albuminas, com tudo que tem de porcaria, né, de interferentes em um sangue total. Então, nós temos uma validação que não é em humanos até essa etapa aqui. Por quê? Porque isso aqui custa muito tempo e dinheiro. Isso aqui tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital, isso aqui precisa pagar a equipe do hospital, os testes no padrão ouro, e no começo você não vai ter tudo isso. Então, mesmo que seja um parceiro, ninguém trabalha de graça. Então, a questão é validar com sistemas simulados, né, sistemas que emulam o sangue até chegar no sangue. Da mesma forma, se você for fazer o desenvolvimento de um eletrocardiograma, existem emuladores de sinais cardíacos, você não vai medir no coração de ninguém. Claro que parece boa a ideia de, vou colocar aqui no meu amiguinho para testar, mas isso não pode ser usado como evidência se não tiver aprovação no comitê de ética. E essa fase do estudo clínico, ela é tão crítica que ela pode levar 1 ano, 2. Aqui para diagnóstico in vitro é um pouco menos pior, tá? Porque a gente fala aí da fase de coleta mesmo, de testes, de 3 a 5 meses, depende do volume de pacientes do hospital. Mas se for um medicamento, só essa parte aqui pode levar anos. Se for um tratamento, também. Dependendo do quanto você tem que seguir do paciente depois, você pode ter anos aqui de estudo clínico. Para nós, é relativamente mais rápido, mas ainda assim é necessário ver tudo em volta, desde o investimento, as parcerias, a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, a fabricação de tudo isso, né, porque são 3.600 testes que a gente vai ter que fabricar e não pode ser cobrado o estudo clínico, porque senão insere viés na pesquisa. Então tem que ser desembolsado pela empresa que desenvolveu. O teste em si, a escrita do artigo e do dossiê técnico, que é o documento que vai para a Anvisa. Esse dossiê técnico vai gerar o pedido na Anvisa, que tem 3 meses para fazer a primeira avaliação, se tiver alguma exigência, mais 3 meses. E daí sim, você começa a vender. É um longo caminho, muito longo mesmo. Respondi a pergunta, Mirelle? Respondido, sim. Respondido. Obrigada. Perfeito. Bom, então para finalizar, eu só quero mostrar um pouquinho de também visão de negócio, de business, porque ter uma empresa de um produto só normalmente não é viável. E a CoreSync surgiu já com a perspectiva de criar um portfólio de produtos. Até por isso, a nossa patente ela não é
um dispositivo de medição de troponina, e sim de biomarcadores e patógenos. Isso porque, desde o início, mesmo que a gente não tivesse testado em outros analitos, a teoria comprova que, se funcionou para a troponina, funciona para qualquer proteína. Então, a gente consegue deduzir que vai poder medir qualquer outra coisa e, com isso, já pode patentear. Então, não precisa você validar em todas as aplicações antes de patentear. A patente tem que ser o mais ampla possível, para que depois você possa fazer isso aqui, um portfólio de produtos. Então, a CoreSync não está só criando um teste para a troponina. A troponina foi o início, a troponina foi o que gerou toda essa pesquisa, o que começou o projeto. Mas a gente está criando um laboratório de mesa. A gente está criando realmente uma plataforma de diagnóstico rápido e preciso. E nós já temos o nosso segundo teste em desenvolvimento, que é o NT-proBNP, um biomarcador de injúria no miocárdio, mas mais na parte de insuficiência cardíaca, de doenças crônicas. Nós estamos montando também um painel cardíaco, em que em um único teste, vários analitos serão analisados ao mesmo tempo. Começamos estudos com biomarcadores de AVC, que ainda não são comuns, mas nós queremos ser os primeiros a lançar comercialmente um biomarcador de AVC. Nós chegamos também a fazer alguns estudos virais com o SARS-CoV-2. A gente consegue fazer dosagem de carga viral sem precisar de PCR, LAMP, de nenhum processo de reprodução. E nós também conseguimos aplicar isso a bactérias e fungos, dependendo da concentração e do tamanho. Então, a gente tem essa linha aí para desenvolver pela frente, e também a parte de oncologia, que nós temos aí alguns biomarcadores séricos bem importantes. Para mudar o desenvolvimento, para criar esses novos produtos para o portfólio, o que muda é o que vai aqui no nosso sensor. Então, o que esse anticorpo captura? Então, é necessário desenvolver um novo anticorpo, testar concentração e sensibilidade desse anticorpo com o analito, levantar a curva de resposta, fazer esses testes pré-clínicos que eu falei em amostras sintéticas e depois ir para teste clínico e Anvisa. Então, a gente tem uma perspectiva de poder lançar a cada cerca de um ano um novo produto. Fora que, para começar o próximo PID, nós não precisamos esperar o regulatório. Então, a equipe de PID já pode começar a cada 6 meses um novo produto, e assim a gente tem a expectativa de expandir os nossos testes até 2027 para várias áreas, inclusive a área de microRNA. Bom, eu queria, então, mostrar esse panorama geral. O professor falou que eu tinha 1h30, eu tentei ser pontual com isso, mas eu queria mostrar para vocês um pouco do que dá para fazer com o conhecimento adquirido nos cursos da UTFPR, na mecatrônica, no mestrado em engenharia biomédica, e como levar isso ao mercado, e como também existem desafios em levar isso para o mercado. Espero que vocês tenham gostado e eu fico disponível aí para qualquer dúvida. Obrigado, Raul. Uma palestra muito, muito boa, muito esclarecedora. Acredito que tenha enriquecido muito a visão dos alunos aqui que estão presentes. Vou abrir para a pergunta deles e depois a gente encerra, então. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Bom, Raul, realmente foi uma palestra muito boa, a visão que se passou, a complexidade do processo, tudo que vocês passaram.
estão fazendo uma coisa super bacana, tecnologia nacional, startup, tudo realmente muito meritório, muito meritório mesmo, né? Então, e agradeço a disponibilidade de vir falar com a gente, e como eu falei, eu gostaria de poder passar isso aí para os outros alunos e também para alguns alunos até dos cursos de graduação, né, para eles sentirem o que é montar uma startup e tudo mais. Então, se não houver problema, eu vi que alguns slides tinham alguma informação ali que era confidencial, mas não tem problema, a gente pode divulgar isso aí. Isso, pode divulgar, tranquilo. A gente tem ali só alguns circuitos, alguma coisa que, assim, mas está tudo patenteado, não tem problema. E eu queria também me colocar à disposição para falar em outro momento específico sobre o ecossistema de inovação, além da CoreSync e de toda a vivência que isso me trouxe. Eu também faço parte do Comitê de Inovação em Saúde e Biotecnologia de Curitiba. A gente está montando um hub de inovação nessa área. Tem vários agentes envolvidos, desde do IPUC até a UTFPR, o FPR, empresas. Então, tem bastante gente tentando criar esse ambiente para que as próximas startups que surjam da UTFPR não precisem vir para São Paulo, como eu vim, que exista um ambiente acolhedor para essa tecnologia aí em Curitiba, e eu tô nessa missão de tornar isso possível. E, de qualquer forma, também quem precisar de contatos, quiser saber de incubadoras, aceleradoras, do processo de criar uma startup, isso é um outro assunto que eu poderia ficar mais 1h30 falando tranquilamente, mas eu me coloco à disposição. Na apresentação tinha meu e-mail, então fiquem à vontade. Eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado de volta, e eu vou aproveitar essa sua oferta. Nós vamos ver se a gente consegue agilizar alguma coisa aí para um público maior, e não só restrito à disciplina, talvez incluindo todos os alunos e egressos do PPGEB que possam ter interesse nesse ecossistema de inovação, então. Obrigado, Maravilha. Raul. Eu agradeço. Obrigado. Parabéns, obrigado cara. Nossa senhora, parabéns, um empreendimento fora de série. Falou. Ainda chegaremos mais longe. Estamos no começo ainda. Esses 5 anos são só o começo. Fico Obrigado, torcendo gente. aí. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.